Boa tarde a todos e todas. Gostaria de agradecer a participação de todos na reunião e gostaria de agradecer também a disponibilidade da Anaísia, ela que esteve na comissão, né, da escrita do plano de dados abertos, né, e a gente fez o convite para poder fazer uma apresentação, né, para a gente, na reunião. Então agradeço desde já a participação dela, e fique à vontade, né, isso para poder fazer a apresentação, tá? Qualquer coisa, é só falar, tá? A palavra está contigo. Obrigado. Se precisar fazer alguma apresentação, pode abrir na tela. Ok. Boa tarde, pessoal. Como o Dato já falou, meu nome é Naícia. Eu participei da Comissão de Dados Abertos. Eu vou agora apresentar para vocês o plano. Deixa eu compartilhar. Tá aparecendo aí? Tá carregando? Isso, já está aparecendo já. Ok. Bom, o plano de dados abertos, período biênio 2020-2022, ele foi feito com a participação do professor Clayton, do Rangel, da Protic, do Rei Newton, da Proplan. Algumas pró-reitorias levaram seus representantes. O conteúdo do plano, ele já é estabelecido por normativos, então a gente não pode alterar muita coisa. Então, objetivos, apresentação, já estão estabelecidos na normativa dos dados abertos. São requisitos que a gente obrigatoriamente tem que preencher. Como já tinha os dados abertos de 2018 e 2020, nós não fizemos alterações nesse conteúdo. A gente pesquisou em outras instituições e eles não alteram essa parte do conteúdo do dado, do projeto. O que foi que nós alteramos? Aqui na parte do PDTIC, que no dado anterior, o PDTIC ainda estava em processo de construção, então aqui a gente já atualizou, dizendo que o PDTIC já foi aprovado, biênio 2020-2022, e do que ele vinha a se tratar. Tá? Também a gente pegou essa informação do PDTIC, que já foi aprovado. O que é relevante nos dados abertos em si, que são os cronogramas e os dados que nós vamos disponibilizar. A gente separou também, conforme no outro dado, em 3 etapas, esse também a gente separou em 3 etapas, e cada etapa tem os prazos e os setores responsáveis. A ideia do dado aberto é que a gente colete essas informações do sistema, mas como nem todo mundo utiliza o SIG, então a gente colocou os setores responsáveis, que são aqueles setores que alimentam as suas planilhas particulares. Então, por exemplo, assistência estudantil, nós vamos pedir esses dados ao SAI e à Protic, porque eles estão começando a utilizar. Se daqui até lá, acho que até agosto, não sei se vai estar já tudo no SIG, se não tiver, a gente vai pedir para o SAI disponibilizar essas informações para a gente. E aí se segue nos outros dados também. Tá? Quais foram os dados diferentes que nós cadastramos no outro plano dado aberto? A gente colocou aqui obras que não tinha, requisição de materiais informacionais, requisição de reserva de veículos, requisição de atividade de campo e acervo da biblioteca. Esses dados, algumas outras universidades, elas disponibilizam, e a gente não tinha ainda. O nosso dado aberto, nosso programa, ele já tinha bastante coisa, então esses foram os únicos itens que nós adicionamos para publicar para publicar mais nesse período 2020-2022, tá? Naís, Oi. você conseguiria aumentar o zoom do documento Posso, sim. da gente? Então, vou começar pela primeira etapa. Tá. Na primeira etapa, que consiste nos meses de agosto e setembro, você está conseguindo visualizar melhor agora? Agora sim, agora está melhor. Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, a primeira etapa, ela vai ter a disponibilização dos seguintes dados. Esses dados, só para ressaltar, eles são disponibilizados no formato CSV. O dado aberto é diferente de alguns outros dados, as pessoas reclamam muito do formato em que está o dado aberto.
A proposta do dado aberto é que outras pessoas coletem esses dados e transformem em aplicativos. Então, ele não vai estar tratado, ele não vai estar numa aparência bonitinha, como as pessoas querem. Eles são utilizados para fazer os aplicativos. Então, a gente vai pedir aos setores que disponibilizem ele no formato CSV. Aí vão ter os dados da assistência estudantil que vão ser para compor a primeira etapa, no mês de agosto e setembro. Relação dos bolsistas e voluntários, a gente pede a própria GP, do PIBIC, do PIBIT, cursos da instituição, tanto de graduação quanto da pós. Da pós-graduação, nós tivemos atualização de alguns novos cursos, então a gente vai inserir. Dados de execução orçamentária, então aqui temos a linha que ele faz parte do administrativo e qual o setor responsável por fornecer esse dado. As funções gratificadas, grupos de pesquisa, patrimônio da universidade, quais são a relação. Se tiver no SIG, também a gente pede pelo SIG. Os projetos de pesquisa, relação dos servidores cedidos, solicitação de serviços da informação, quais foram as informações que foram solicitadas, as mais solicitadas, pelo menos, os bolsistas e voluntários do PIBID, relação de programas de monitoria. Esses são os documentos que nós pretendemos divulgar a partir de agosto até setembro. Depois, vamos para a segunda etapa, que são os componentes curriculares, diárias e passagens, dissertações defendidas, estudantes ingressantes, estudantes com matrícula trancada, relação de funcionários terceirizados, relação nominal de estagiários, e assim segue. Processos, trabalhos de conclusão de cursos defendidos e o link para baixá-los. Turmas abertas da graduação e pós-graduação. Na terceira etapa, que já é em mês de maio, 2021, temos acordo de cooperação nacional e internacional, bolsas de mestrado e doutorado. Nós temos agora um programa de doutorado, então já incluímos também. Bolsistas de bolsa permanência, PET Humanidades, estudante PET-G, bolsistas do PET Saúde, concursos realizados, contratos administrativos, isso a gente consegue também no SIPAC, pelo SIG, convênios, estudantes formados, obras, e aí os que eu citei anteriormente, que são os novos, né? Obras, requisição de materiais informacionais, requisição de reserva de veículos, atividade de campo, requisição, acervo da biblioteca, e aí tem programa de mobilidade acadêmica, licitações, projeto de extensão, projetos pedagógicos dos cursos, e servidores capacitados e afastados para qualificação. Esses são os dados que a gente pretende disponibilizar até junho de 2021. O demais conteúdo do plano, ele é padronizado e está muito semelhante ao anterior, nós não fizemos grandes alterações. É basicamente isso. Tem no anexo, aqui tem a governança, quais são as responsabilidades de cada um. Então, reitoria e pró-reitoria, ela vai fazer a definição e acompanhamento dos dados abertos. A Protific, a manutenção do portal, e o ESIC também, disponibilização dos dados abertos, acompanhamento e monitoramento dos dados abertos. O ESIC, ele vai fazer esse acompanhamento junto com uma comissão que ainda vai publicar, que vai ser a comissão que vai acompanhar os dados abertos. Nós fazemos uma comissão para elaborar os dados abertos. Depois que ele é elaborado, aprovado, nós fazemos uma comissão para acompanhar e auxiliar o pessoal do ESIC, que só tem o professor Cleiton, na disponibilização desses dados. E aqui, monitoramento, toda essa parte aqui, ela já é padronizada. Tá. Aqui é o cronograma do plano de ação do dado. Isso aqui era uma proposta, né? Período de elaboração, aprovação. Tá. E aqui, em julho de 2000... Tá. Ok. O novo PDA em maio de 2022. Espera aí que eu quero mostrar o anexo. Só... Aqui. No anexo A, ele vai descrevendo o que a gente vai querer daqueles itens que eu já citei. Onde assistência estudantil, o que eu vou querer? Eu vou querer a relação nominal dos estudantes e beneficiários. E aí, ele segue fazendo essa descrição e qual é a periodicidade da publicação desse dado e o sigilo, se ele é sigiloso ou não, se tem informações de caráter restrito. Sigiloso a gente não tem.
e qual o setor responsável por alimentar esses dados e por disponibilizar esses dados para o pessoal do ESIC. Então, é basicamente isso. Mais alguma pergunta? Só isso. Ok. Obrigado pela apresentação, Naís. Eu vou abrir, então, agora para os membros. Quem quiser se inscrever para fazer perguntas, pode se inscrever no chat. Então, primeiro, Vanessa. Se quiser, já pode ter a palavra, Vanessa. Vanessa, pode ficar à vontade. Ok, tudo bem. Aí você sai, entra novamente e aí a gente já testa, já tem o microfone. Mais alguém se inscreve? Com a palavra, Cláudio. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de perguntar para a Anaís em relação a essa questão do plano de dados abertos, no caso aí das planilhas em que foram feitos os Power BI, então eu creio que a gente foi automatizado, então a gente vai ter uma atualização automática, né? E aí os demais, referente aí ao ano de 2021 e 2022, né, se eu não estou enganado, serão feitas aí as solicitações via o coordenador dos dados abertos, que é também, no caso, o ouvidor no momento, o professor Clayton. Como é que vai ser essa sistemática? E qual também se vai se definir um calendário para a entrega desses dados, né? Para envio. Obrigado. Boa tarde, professor. O professor Cleiton, sim, ele vai fazer a solicitação por e-mail. Geralmente, a gente vai solicitar 2 semanas antes do o dado. Então, se está para junho, 2 semanas antes, ele já deve. O junho o quê? Agosto, setembro. Se está em setembro, então, no início de agosto, ele já deve fazer essa solicitação, e geralmente dá 2 semanas para o setor enviar. Quem tem planilha já no formato Excel, é só salvar como em CSV. É bem tranquilo isso aí. Não tem muita dificuldade, não. Mas qualquer coisa é só solicitar a orientação. Vanessa? Boa tarde, estão me ouvindo agora? Agora sim. Ótimo. Gostaria primeiramente de parabenizar a comissão pelo documento, né? Eu sou muito entusiasta do plano de dados abertos desde o início. Acho que é muito importante aí, principalmente esses dados para serem utilizados para pesquisas, para elaboração de painéis de gestão. Então, eu acho que a universidade avançou muito já. Antes nós tínhamos quase 50 dados, eu não sei quanto que deu agora, depois né, você pode falar, mas realmente nós temos um quantitativo muito bom de dados abertos. Eu fiquei em dúvida, Naísa, com um item que vocês acrescentaram agora, que foi de requisição. De serviços informacionais. Isso. O que exatamente é isso? Porque ficou de responsabilidade para a Protic. E eu lembrei até do módulo do SIG, que é sobre isso, só que esse módulo é referente a livros da biblioteca, né? Então, não sei se seria isso, são as requisições desse tipo de material, né? E aí, outra contribuição que eu tenho aqui é no cronograma,
tem aqui a aprovação do PDA na Câmara de Gestão Administrativa e Governança, em agosto. A meu ver, não teria necessidade de passar pela Câmara, porque o CGTIC, nesse comitê, ele é equivalente ao Comitê de Governança Digital, e eu acho que já atende o decreto, né? Então, não precisaria passar por lá. E outra que seria lá na atualização do PDA, no final, que está julho de 2020. Eu não sei se é julho de 2021. Teria que alterar ou se ficou essa atualização. Só isso. Obrigada. A ideia inicial, nos requisitos informacionais, seriam os materiais solicitados na área de TIC. Como vocês fazem o planejamento no início do ano, que os setores encaminham, o que é que eles vão precisar necessariamente, o que é que eles vão comprar, seria nessa linha que a gente pensou. O que foi solicitado, o que se puder colocar o que foi comprado também. E no calendário a gente vai alterar, tinha colocado a Câmara, mas aí depois começando com a Mapele, ela indicou a CGT, que ia fazer essa alteração depois. Ok, obrigado, Naís. Vanessa, Luiz? Boa tarde. Eu tenho umas dúvidas, só coisa rápida, em 2 pontos aqui. No cronograma, eu verifiquei que há menção sobre convênios, né? E aí, deixa eu achar qual é a página aqui. Um pouquinho lento meu computador. Mas aí tá como responsabilidade da PROAD, tá? Isso tá página 13 ou 14. Deixa eu ver aqui. Página 14. A gente tem lá no cronograma convênios, responsável PROAD, e tem também obras, responsável PROAD. Que hoje a parte de convênios ela é toda dentro da PROPLAN, né? E a parte de obras também. Então, eu não sei qual é o tipo de informação aqui que seria prestado, mas aí, não sei se a Jaqueline concorda, mas eu acho que aqui deveria ser PROPLAN, né? Então, isso é num primeiro momento aqui. Aí tem, por exemplo, contratos administrativos, né? PROAD, certo. Agora, tem também os contratos acadêmicos que eles não estão em nenhum lugar. Eu não sei se porque eles não vão entrar, né? Nesse primeiro momento, ou caso se espere também que sejam disponibilizados esses dados de contratos acadêmicos, aí a gente teria que ver, porque em princípio isso vai ficar com a PROPLAN também. Essa mesma questão lá no final, no anexo A, se repete. Deixa eu ver a página. Anexo A, lá na página 25, se não me engano, tem lá, ó, convênios, relação dos convênios firmados pela universidade. Aí está como responsabilidade da PROAD. Obras, aí já aparece como PROPLAN, ok? Mas aí lá no final aparece de novo os convênios, na página 26, penúltimo item, convênios, relação dos convênios celebrados pela UFOB, e aí está com a PROPLAN. Então, eu acho que tinha que eliminar um desses itens, e aí adequar essa questão do setor responsável. Era isso. Sim, não, a gente vai alterar, sim, professor, concordo com o senhor. Tranquilo. Obrigado, Naice. Obrigado. Nada. Mais alguém se inscreve? Palavra, Cláudio. Obrigado. Naís, em relação à questão da informação dos dados sobre as dissertações defendidas, está o período lá de janeiro de 2021. E aí eu gostaria de saber se teria alguma... qual foi o critério para a definição de janeiro, visto que
Geralmente, então, os ingressos iniciam em março, né? E aí a finalização 2 anos depois. Então a gente teria, digamos, uma finalização de ciclo dos programas de pós-graduação entre os meses de fevereiro e março. Então, se fosse possível fazer uma coleta dessas informações por volta do mês de março ou de abril, seria os nossos índices aí os nossos números, né, de quantitativo de defesa tendem a ser maiores, né? A gente não levou em consideração o calendário por causa da pandemia. A ideia era publicar nesse período as dissertações agora que estão ocorrendo em 2020. Mas eu posso colocar, não sei se está como semestral, e aí depois colocaria os outros períodos, professor. Pode ser? Publicaria em janeiro, que foi as dissertações defendidas ao longo de 2020, e aí, 6 meses depois, as demais dissertações apresentadas em 2021. Tá. E aí depois repetiria lá em janeiro de 2022. Sim. Tá. Ok? Pode ser. Bom, acho que assim, se for possível para 2022, eu sugeriria deixar em torno do mês de março. Certo, eu vou colocar aqui, professor. Ou, se possível, abril. Porque é o período mesmo Melhor. do. Das Porque é o período mesmo apresentações. em que as defesas acontecem, né? Ou elas Sim, estão. Ou elas. Os nossos ingressos aqui são. Geralmente é o março, né? E tem algumas situações de fluxo contínuo, mas ainda elas não existem tanto. Então, geralmente as nossas defesas vão ser entre fevereiro e março mesmo. certo, fevereiro e março. Aí para ficar melhor. Ok. Ok, obrigado, Cláudio, Naícia. Mais alguém se inscreve? Alguém tem mais alguma questão sobre o documento, dúvidas, contribuições? Fiquem à vontade para se inscrever. Bom, não tendo mais inscrições, nem dúvidas em relação ao documento, então posso colocar em caráter de deliberação, pessoal? Ok. Então, em caráter de deliberação, quem for favorável ao plano de dados abertos apresentado, permaneça como estão. Votos contra ou abstenções, por favor, informar no chat. Então, o plano de dados abertos foi aprovado por unanimidade.
né, vão ser realizadas as alterações aqui sugeridas pelos membros, né. Agradeço a participação da Anaísia, a disponibilidade para poder apresentar o plano para a gente, e eu gostaria só de informar que a ata vai ter que ser realizada agora, para ser lida ainda nessa reunião, né, e para a gente poder depois prosseguir com a assinatura via CIPAC. Então, peço que todos permaneçam na reunião enquanto a secretária, a Beatriz, eu estou errando os nomes aqui, a Beatriz, finaliza a ata, tá, gente? Então, solicito que todos aguardem para poder realizar a leitura e depois a posterior assinatura. Ok? Só um minuto, então. Novamente, viu, Naísa, estendo as palavras que Vanessa colocou, é um trabalho difícil de ser realizado, né, um plano dessa magnitude, acho que a comissão se debruçou e conseguiu realizar um documento muito conciso, né, muito importante para a universidade, então, estendo os votos para a comissão pelo bom trabalho realizado. Obrigada, professor. Só o que a Vanessa tinha comentado, na primeira versão do PDA, nós selecionamos 36 dados, depois foram atualizados para 40, e agora já vamos apresentar 46 dados no portal de dados abertos da universidade. Com certeza, é muito importante essa disponibilização dos dados, né? E para pesquisa, principalmente, é muito importante, né? Os pesquisadores necessitam cada vez mais desses dados. Pode ficar à vontade, Cláudio, para usar a palavra. Obrigado. Aproveitando a presença da Anaísia, se ela poderia nos dar informação qual a porcentagem que nós temos hoje de dados abertos disponíveis, por favor. Então, a gente conseguiu colocar no ar, na última comissão, todos os dados que tinham planejados. Inicial foram 36, depois nós ampliamos para 40. Todos foram colocados, disponibilizados no portal de dados abertos. Só que nesse ano de 2020 eles ainda não foram atualizados, apenas o presidente da comissão ele tem acesso ao sistema. E aí o professor Cleiton já solicitou a senha dele no sistema para poder atualizar esses dados. E nós temos uma média boa se comparado com as outras instituições e estamos ampliando os dados também. Com o tempo, isso também vai cada vez ficando mais automatizado, né? Dependendo da quantidade de dados que for tendo no SIG, né, Naís? Porque a exportação ela começa a ser automatizada também, né? A ideia é que as pessoas passem a utilizar o SIG, porque assim não vai precisar solicitar os setores. Já coleta esses dados do sistema e já alimenta automático. Não vai precisar fazer o caminho de solicitar o setor trabalhar no dado e repassar para a comissão poder divulgar. Utilizando o sistema fica mais rápido. Certo. Por isso que é importante a gente caminhar para o uso pleno do SIG, né?
tomara que a gente consiga, nos próximos meses e próximo ano aí, com a parceria lá com cooperação técnica, né, Vanessa, com o FRN, conseguir avançar, né, até mesmo para atualizar o nosso SIG para a última versão, né. Isso, é cooperação técnica. Acordo de cooperação técnica. E também que o professor Dayton falou, esses dados, eles são utilizados para pesquisas, para montar também outros aplicativos. A gente tem vários aplicativos na internet que são elaborados com base nos dados abertos. Tem um também famoso, Operação Serenata de Amor, que ele vai coletando informações dos gastos públicos e conferindo com os documentos se procede ou não. Aí fazendo denúncias sobre o gasto público na administração. São bastante interessantes esses aplicativos, além da pesquisa. A questão dos dados abertos a nível mundial, né, ele tem ajudado bastante, né, principalmente nessa construção dos painéis de gestão, como a Vanessa colocou, né, e para tomada de decisão, né, e com o avanço da tecnologia, na verdade, com a quantidade de dados dependendo, dá para fazer predições, né. Só para explicar o porquê da questão da ata, gente, é porque como a gente tem que cumprir a questão da data do ofício, né, se a gente consegue terminar tudo hoje, a gente já consegue fazer o encaminhamento tudo certinho do ofício e cumprindo tudo dentro do prazo legal estabelecido, tá? Então é por isso que a gente já está fazendo a ata já no momento da reunião, e por isso, inclusive, a gente vai ter que fazer uma terceira reunião, às 17 horas, só para fazer a leitura e a aprovação da ata do PDTIC, que a gente acabou não fazendo no dia, tá? A ata eu compartilho a tela para a gente ler ou eu tento disponibilizar em algum link? Acho que pode compartilhar na tela mesmo, Beatriz, e aí vai fazendo a leitura, Ok. e aí já fica já o registro. Bom, a ata da reunião extraordinária do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Aos 20 dias do mês de julho de 2020, às 14 horas e 11 minutos, em uma sala de videoconferência da plataforma Google Meet, reuniram-se em caráter extraordinário os membros do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação, seja TIC,
sobre a presidência do Procurador Institucional, Dayton Fernando Padim, com a presença da representante da Comissão do Plano de Dados Abertos, Naícia Quirone Figueiredo de São Bernardo Tencaten, da representante da Pró-Reitoria de Administração, PROAD, Jaqueline Fritz, do representante da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, Tiago Ribeiro, do representante da Pró-Reitoria de Graduação, Renato Souza Fontes, do representante da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, Luiz Gustavo Henriques do Amaral, do representante da Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa, Cláudio Reichert do Nascimento, da representante da Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação e Comunicação, Vanessa Godoy Kinoshita, do representante do Centro das Humanidades, Pablo Antônio Iglesias Magalhães, do representante do Centro Multidisciplinar de LEM, Bruno Mota Oliveira, do representante do Centro Multidisciplinar de Santa Maria da Vitória, Vera Regiane, da representante da Secretaria Acadêmica, Leila Oliveira, do representante da Superintendência Administrativa do Campus Reitor Edgar Santos, Marcos Vinícius Soares Figueiredo. Para tratarem do ponto de pauta único, a apreciação do plano de dados abertos da UFOB. Licença. Tá vendo? Boa tarde, Beatriz. Só, desculpa, não sei se já poderia corrigir, mas eu não fui inserido, o professor Jairo aqui do Campos de Barra. Ah, é verdade. Eu vou adicionar, vou anotar aqui só um instante. Tá, obrigado. Eu vou continuar a leitura e adiciono depois, pode ser? Sim, obrigado. Professor Valdeilson também, viu? Valdeilson. Isso, eu estou aqui, mas é porque eu não estou conseguindo fazer o check-in, não. Está dando erro aqui. Minha comunicação hoje não está boa, não. Boa tarde a todos. Boa tarde, Val. Tá, o check-in, a gente teve problema mesmo com o aplicativo. Eu sugiro fazer pelo navegador, acessando o site do check-in certo e digitando o PIN. Ok, obrigado. Continuando. Beatriz, também tem o Adriano da SAI, tá? Adriano. Ok. Havendo quórum, o senhor presidente, Dayton Fernando Padim, cumprimentou e agradeceu a presença dos membros do comitê e deu início ao ponto de pauta. Para falar sobre o plano de dados abertos, passou a palavra para Naícia Quirone, que apresentou brevemente a composição da comissão, além do cronograma de disponibilização dos dados, dividido em 3 etapas, especificando quais os dados de cada uma, seu tipo, setor responsável e período estimado para publicação. Apresentou também a descrição das bases de dados com os respectivos setores responsáveis e a periodicidade de atualização. O senhor presidente agradeceu e abriu espaço para os membros se manifestarem. O senhor Cláudio Reichert pediu a palavra para perguntar sobre o formato de disponibilização e a definição de um calendário para a disponibilização dos dados. A senhora Naícia disse que o presidente vai solicitar os dados a cada 2 semanas e serão disponibilizados em formato CSV. A senhora Vanessa pediu a palavra e parabenizou o trabalho da comissão do PDA. Perguntou sobre o tipo de informação de um dos itens que tem como responsável a PROTIC. A senhora Naícia explicou que o item se refere a solicitações e compras de itens de TIC. O senhor Luiz Gustavo pediu a palavra para tirar dúvidas sobre alguns itens sob responsabilidade da PROAD, pois, a princípio, seriam informações relacionadas a atividades da PROPLAN. A senhora Naícia concordou com a questão apontada e realizará as alterações sugeridas. O senhor Cláudio pediu a palavra para que fosse explicado o critério para a definição do prazo referente aos dados de dissertações defendidas, sugerindo um novo período para a coleta. A senhora Anaísa explicou que não foi considerado período de pandemia, mas posteriormente os períodos poderiam ser ajustados conforme solicitado. Como não houve mais inscrições, o senhor presidente submeteu a minuta do plano de dados abertos da UFOB ao regime de votação, sendo aprovada por unanimidade. O senhor presidente agradeceu a participação da senhora Anaísia e encerrou a reunião. Nada mais havendo tratar, eu, Beatriz dos Santos Seidel, lavei a presente ata, após lida e achada conforme, segue assinada por mim e todos os presentes. Barreiras, 20 de julho de 2020. Ok, Beatriz. Ficou também faltando o professor Tony de Bom Jesus da Lapa. Tony. Mais alguma contribuição? Da minha parte, não. Tem mais alguém com a palavra? Pode falar, Vanessa. É só uma fala de Naícia, de 2 semanas, acho que está um pouco mais para baixo,
É que ela disse que ela vai o presidente vai pedir os dados 2 semanas antes do prazo. Eu acho que não ficou bem essa ideia. O Verdade. presidente da comissão, né, do PDA, né? É da comissão permanente. Acho que mais para cima. Aqui. Não é a cada 2 semanas, é 2 semanas antes do prazo estipulado no plano. Pode falar, Cláudia. Em relação à questão do prazo também, eu fiquei com a sensação de ter ouvido 2 meses. Era 2 semanas, então? Eram 2 semanas. Ah, tá bem. Obrigado. Tá, eu vou cuidar das alterações. Vou parar o compartilhamento de tela. E em seguida eu já cadastro no CIPAC e aviso para vocês assinarem aqui. Tá certo, então. Então, agradeço a todos pela presença nessa primeira reunião. A gente ainda vai ter uma próxima reunião agora às 3h30, para apresentação do plano de transformação digital da UFOB, né, que a Vanessa vai fazer essa apresentação para a gente. E depois a gente ainda vai ter uma outra reunião às 5, só para apreciação da ata do PDTIC. Tá, então, por gentileza, eu vou ter que me ausentar em razão de que hoje é a data final para homologação da folha de pagamento, e aí nós temos até um prazo até as 17 horas aqui na Progep para poder finalizar todos os procedimentos. Então vou pedir desculpas, mas das demais reuniões não vou conseguir participar. Tá. Então, acho que é importante, já que ele não colocou aqui, se era a gente colocar a ata em votação. A gente pode colocar, então, a ata em votação. Após a leitura, então, da ata pela Beatriz, coloco a ata, então, em votação. Quem concorda com os termos da ata, lida pela Beatriz aqui na reunião, por favor, permaneça como estão. Votos contra e abstenções, relatar no chat. Então, a ata também foi aprovada por unanimidade e vai ser disponibilizada, então, via CIPAC, para que cada um dos membros possa fazer a assinatura digital. Ok? Então, às 13h30, às 15h30, nós retornamos, então, para a próxima reunião. Ok, gente? Então, conto com a presença de todos novamente. Mais uma vez, obrigado, Anaís, pela participação e pela exposição. Obrigada também. Então tá. Até daqui a pouco, pessoal. Se quiser, pode parar a gravação, Beatriz.